Divórcio, um assunto evitado, mas tratado pela Bíblia. O divórcio foi estabelecido pela lei de Moisés especialmente para proteger as mulheres que naquela época estavam sendo repudiadas pelos maridos por qualquer razão, por motivos fúteis. Deus odeia o divórcio, porque quase sempre o divórcio é causado pelo pecado, seja de um, seja de outro ou de ambos. O divórcio é recorrente em nossa sociedade muitas das vezes por motivos levianos, ou seja, por qualquer motivo. E Jesus condena essa prática. Certa vez, Jesus recebeu uma pergunta muito marota a respeito desse assunto. Uma pergunta feita com o intuito de constrangê-lo. E perguntaram o seguinte: se era lícito que o homem repudiasse a mulher por qualquer motivo. E sobre essa pergunta, é interessante a gente observar duas coisas. Primeira, se Jesus dissesse que sim, Jesus seria taxado de leviano ou destruidor de lares. Se Jesus dissesse que não, Jesus seria confrontado com a lei de Moisés, porque Moisés já havia legislado sobre esse assunto. E então, Jesus, com toda sabedoria, não respondeu nem que sim e nem que não, mas Jesus ensinou alguns princípios para se estabelecer um casamento bem sucedido, bem consolidado. E sobre esses princípios nós podemos ler em Mateus capítulo 19, versículos 3 a 6. E diz o seguinte: primeiro princípio, que o casamento seja entre um homem e uma mulher. Segundo princípio, que o homem deixe pai e mãe e una-se à sua mulher. O que é isso? É a ideia de que o casamento é a célula fundamental para a sociedade humana. E terceiro princípio, que o homem, unindo-se à mulher, tornarão-se só uma carne, ou seja, serão só um em espírito, mente e corpo. O que é isso? É a ideia do jugo comum. Nós sabemos que um casamento bem consolidado dificilmente irá passar pelo drama do divórcio. Contudo, em pensando na possibilidade do divórcio, este precisa estar fundamentado de forma bíblica em dois princípios. Primeiro, que tenha ocorrido o adultério. E sobre esse assunto, nós podemos ler em Mateus, capítulo 19, versículos 8 e 9. Ou que tenha ocorrido o abandono irremediável do lar. E sobre esse assunto, nós podemos ler em 1 Coríntios, capítulo 7. O ideal é que nunca haja divórcio, o ideal é que não ocorra divórcio em nossa sociedade, não é mesmo? Afinal de contas, ninguém se casa pensando em se divorciar, ninguém enfrenta um divórcio cantando um glória, glória, aleluia, não é? Mas, infelizmente, o divórcio é uma realidade em nossa sociedade. Infelizmente, eu enfrentei o drama doloroso, muito sofrido e traumático do divórcio. E digo com toda a certeza, nem de longe, nunca, jamais, o divórcio é motivo de vitória ou alegria. Muito pelo contrário, o divórcio provoca sofrimento, não só na parte envolvida, como também nas pessoas que estão próximas de nós. O divórcio é muitas das vezes a falta de habilidade para lidar com situações confrontadoras, até mesmo em situações de adultério. Um dos problemas maiores é a dureza do coração, pois a dureza do coração impossibilita até mesmo que haja o perdão. Ainda sobre o adultério, em havendo o adultério, e havendo um reconhecimento, um arrependimento verdadeiro e a outra parte ofendida estando decidida, interessada em oferecer um
perdão legítimo, verdadeiro, pode-se haver a possibilidade então de reconstruir um casamento que foi atingido, né, por um deslize, por um erro. Mas torna a repetir, a dureza do coração ainda é um grande impeditivo para a reconstrução de muitos casamentos. Ainda sobre a minha experiência, digo que o divórcio é sim um motivo de profunda tristeza, profunda dor, nem de longe motivo de alegria, nem de longe um motivo de vitória, mas em meu caso eu louvo ao Senhor de todo o meu coração, pois na graça e na bondade do Senhor Jesus, o Senhor concedeu a mim um novo casamento, um novo e bom casamento. Portanto, eu louvo o Senhor pela bênção tão maravilhosa que o Senhor concedeu a mim. O Senhor, o nosso Deus, também experimentou a dor do divórcio. Quando lemos em Jeremias capítulo 3, nós encontramos o povo de Judá e de Israel rejeitando a Deus. O seu povo, a sua noiva, rejeitando ao Senhor. Portanto, aquelas pessoas que talvez estejam enfrentando esse processo tão doloroso, tão sofrido do divórcio, saibam que o Senhor compreende, entende a sua dor. Ele também já passou por esse momento de rejeição, de sofrimento, foi rejeitado pelo seu povo, pela sua noiva. Nós sabemos que o divórcio é um drama do início ao fim. Para os incrédulos, o divórcio talvez seja algo inconsequente, mas para nós, os cristãos, os crentes em Cristo, o divórcio representa algo que fere o coração de Deus, que fere o nosso coração também, pois simboliza a quebra do pacto da aliança. O divórcio é como se a outra parte estivesse morta. É como se alguém, estando vivo, estivesse morto. É uma morte sem sepultamento. A você que está enfrentando o sofrimento do divórcio, especialmente as mulheres, eu quero deixar 2 versículos que diz o seguinte, está em Isaías capítulo 54, versículos 5 e 6. Diz o seguinte: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Para você que é casado, desejo de todo o meu coração que haja sabedoria, que haja graça no seu relacionamento, para que nunca, jamais você venha experimentar o drama do divórcio. Para você que ainda não é casado, desejo que o Senhor te cubra de sabedoria, te encha de graça, para que você possa fazer uma excelente escolha quanto ao seu cônjuge. Que Deus nos abençoe e que Deus nos conceda graça em cada instante dos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento atual e nos relacionamentos que ainda virão para a glória do Senhor.